E aí, então, tudo isso são sentimentos, são desejos. O que são as 613 leis? 613 desejos egoístas. Veja, esses 613 desejos egoístas são divididos em positivos e negativos. Tudo está dentro do ser humano. A gente vai ver daqui a pouco, através de uma linguagem chamada rapar, que a gente não pode corrigir todos esses desejos de uma vez só. Então, eu sempre costumo fazer essa comparação. Olha a comparação. A comparação é que lá em Bereshit, nós começamos com 913. O numeral lá da palavra Bereshit, a gematria, é 913. Só que o que acontece, gente? Caiu, o 9 cai. Quando o 9 cai, ele se transforma no 6. Nós já sabemos que o 9 é o número da verdade e que o 6 é o número da mentira, não é? A gente deve entender que tudo foi criado por Deus, a verdade, a mentira, tudo é uma criação de um Deus só. Nada é criado pelo mal, né? E tudo foi criado por um bom objetivo, como a gente já viu, já falou sobre isso. Veja, mas aí o 9 cai e fica 613. O 13 se mantém, mas a Bereshit vai se tornar em 613 leis. Dessas 613 leis, 240 positivas, são positivas, e 365 negativas. O que significa isso? 248 a gente sabe, nós já sabemos que é o nome de Abraão. Então, o nome de Abraão está ligado a essas 248 leis positivas. As leis positivas são aquilo que eu devo fazer e as leis negativas são aquilo que eu não devo fazer. Lógico que quando ela se engloba aqui dentro desses desejos aqui, então nós temos 613 partes da alma para resolver, então essa alma vai se dividir em 613 partes, esses desejos vão se resolver dentro de 613 partes, a humanidade ela ia retificando cada parte desses mandamentos, elas iam sendo retificadas pouco a pouco. Eu nasci numa vida, e aí a Shem fez eu nascer na China. Então, lá na China, eu ia ter toda uma história, todo um cercamento, uma família. Essa família está em volta de mim e todo o processo que eu tinha que fazer era dentro ali daquele sistema. Então, o Eterno ele ia me conduzir e iam surgir desejos dentro de mim, e esses desejos que surgem no interior do ser humano são o Eterno levando a pessoa. Como que isso funciona? Funciona que ele vai criar os desejos mais absurdos dentro de você. Os bons e os maus. Por quê? Para Deus não existe bem nem o mal. Ele fala o seguinte: eu criei o bem e eu criei o mal. O quê? O bom desejo e o mau desejo. Por quê? Porque através desse bom desejo e desse mau desejo, o Eterno ele vai trabalhar na vida da pessoa. Como você poderia conhecer o que é bom se você primeiro não conhecesse o que é mal? E como Deus poderia te conduzir para coisas boas se você não passasse pelo lado negativo? Não haveria dentro da nossa consciência a possibilidade de existir o bom se não existisse o mal. Então, o mal ele faz parte da construção. O mal ele faz parte da construção do ser humano. Então, o ser humano ele está dentro de uma expectativa de tikkun. Esse tikkun ele tem que ser consertado, e aí vai ser dessa forma que o Eterno vai consertar. Então, o ser humano ele vai ser feito dessas 613 partes, e o Eterno vai ter que trabalhar com cada uma dessas partes. Disso surgem as metáforas da Torá, né? Essas metáforas que vão ser
trazer para a gente uma ideia do que nós somos, de como nós somos construídos. Porque, veja, aqui nós temos uma alma que parece uma luz, mas essa alma não é uma luz assim como a gente pode imaginar no nosso mundo, porque tudo que nós temos aqui é a nível biológico. Então, a gente enxerga tudo aqui de uma forma, né, onde tudo tem que ser manifesto de uma forma que a gente entende como se fosse algo divino. Ou seja, se nós enxergamos uma luz, logo a gente fala, olha, é um poder de Deus, e o poder de Deus ele está ali porque tem uma luz. Tá? Mas na Torá não é nada disso. Tudo isso é traduzido que a alma é desejo de doar, porque ela conhece o todo, e a pele que está aqui no homem, essa pele é o desejo de receber. É a última fronteira do corpo para que ela receba esse contato com o externo, é a pele. Por isso, a metáfora da pele na Torá, ela vai ser construída lá em Bereshit, quando o homem ele tem ali o pecado e fala que Deus colocou nele uma pele. Quando nós vemos lá a descrição, nós temos a palavra or. Essa palavra or, que é luz, e a palavra pele, que também é or, elas vão ter uma diferença somente por causa de uma letra, que é a letra Ain. Vamos ver aqui, a gente acha o texto, para a gente poder ver lá a diferença. Ele fez essa vestimenta de pele, vai estar no Bereshit 3:21. Deus fez vestes de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, ele faz essas peles, né? A gente tem aqui, ó, a palavra or, tá vendo? Ó, a palavra or é a mesma forma como se escreve a palavra luz. Vamos pegar aqui, vamos levar lá para o nosso slide, para a gente começar a construir a ideia aqui do que a gente está falando na Torá. Veja a palavra pele, aqui, ó, ela é essa palavra or, né? Que a gente fala, e ela vai ser exatamente vai ter essa construção. Vamos pegar agora lá na Torá a palavra luz. Então, a palavra luz, deixa eu ver se ela tem aqui em cima. Vamos voltar lá para o capítulo 1 de Bereshit. Lá tem a palavra luz. Deus criou a luz. Ele viu que a luz era boa. Então, Bereshit. Deus vai criar a luz. Ó, a terra era sem forma e vazia. Esse sem forma e vazia porque não tinha Torá. E aqui, ó, e disse Deus, haja luz, tá vendo? Haja luz e houve luz. Então, ó, Vaiomê Elohim, Erri Or, Vaerri Or. Então, veja, essa é a palavra luz. Vamos pegar a palavra luz aqui. A gente tem aqui, então, uma construção da palavra luz, e a gente vai ver que a diferença entre essas duas letras fazem todo um sentido dentro da Torá, porque são as duas letras que não têm som, nem o Ain e nem o Aleph. As duas letras elas dependem do sinal massorético que as acompanham para que elas possam fazer um som. Então, tudo também está ligado a essa construção do alfabeto hebraico, da sonoridade, de tudo. Veja, ó, qual é a diferença que eu tenho entre pele, a construção da pele que o Eterno botou dentro do homem, e a construção da palavra luz, é o Aleph. Porque o Aleph ele começa com a representação de que Deus é um. Em que Deus é um, e ele está ligado a essa palavra luz. O que é essa luz? Isso quer dizer que a gente vai chegar perto de Deus e a gente vai ver uma luz? Qual é o primeiro mandamento da Torá? Não farás imagem nenhuma de mim. A luz, ela é uma criação, ela é
um processo físico, né, que depende da eletricidade. Então, quando essa eletricidade ela é bem elaborada, ou esse processo bem elaborado, você tem a luz. Essa luz ela é captada pelo um órgão, né, biológico, nossos olhos, e não tem nada a ver com essa luz que está sendo falada aqui. Essa luz que está sendo falada aqui, ela é realmente a palavra doação. Então, que Deus ele é todo doação, ele é todo amor. Então, por isso, essa luz é descrita aqui, era de uma luz de doação. O que a Shem faz? Então, ele fala que esse or, essa roupa que ele constrói para o homem, não é uma roupa literal, uma roupa de pele literal como nós imaginamos, né? Mas ela é uma roupa que ela é construída aqui, ó, do numeral 70. Então, eu tenho o Ain vale 70, o Aleph vale 1, o Ai 70. E aí, essas duas letras que não têm som, né, elas dividem essa particularidade, elas vão lembrar para a gente o quê? Que Deus criou 70 nações, veja, ó, 7 sefirotes, e que se divide nos nas 7 partes do nosso corpo, nas 7 partes do nosso rosto, nos 7 principais astros que incidem sobre a Terra, e também nas camadas que você tem de defesa do seu corpo, ou seja, o corpo ele tem 7 camadas, que são chamadas de áurea, que estão em volta dele. Então, toda essa construção é uma construção dentro da outra, não tem a ver com a literalidade em si, mas ela pode ser usada como algo que leve a gente a entender muito bem esse processo. Veja, o próprio processo do 913, ele vai nos levar ao processo de 9 mais 1, 10, com 3, 13, que é Adonai é amor, ele é bondade, é santidade. O 613, a questão que nos leva aqui é 6 mais 1, 7, que seria a construção dessas 7 sefirotes, mais 3 sefirotes superiores, tá vendo? Então, eu tenho aqui, na verdade, nos próprios mandamentos, essas sefirotes e a construção delas. O que são elas? Elas são os meus desejos internos. Então, o que eu tenho de Gevurá, o que eu tenho de beleza, e a gente também vai falar disso futuramente, de como funciona cada uma dessas sefirotes. Então, toda a alegoria que eu trago aqui, elas são alegorias que, sim, são externas, mas ela depende da internalidade, de como eu vou enxergar esses processos e como eu vou lidar com o mundo. Então, quer dizer que quando Deus faz a pele para o homem, que ele recebeu, então, o desejo de doar, ele teve que encapsular essa alma. Todos os seres criados, eles são encapsulados numa aura. Por quê? Vamos lá. Se nós somos fragmentos do divino, nós tivemos que ter uma diminuição dessa força do divino para caber dentro desse corpo, ou seja, a alma é divina. Os anjos também são divinos. Então, nós temos que ter algo que delimite essa alma nesse plano. Quando a alma sai desse plano, ela também vai ser delimitada. Ela não pode, por exemplo, imagine a água. Se a água não tiver um pote para ficar, o que vai acontecer com a água? A água ela vai se espalhar. Então, e se espalharia e acabaria escorrendo. Dependendo de onde ela está, ela pode sumir ou pode ser absorvida. A mesma coisa é a alma. A alma ela precisa estar dentro de uma áurea. Assim, aqui ela está ocupando um corpo, né, como se fosse um líquido, uma força dentro de um corpo. Quando ela sai, ela ainda esse corpo ele para de existir e aí a alma ela ainda continua encapsulada, como os anjos são encapsulados. O único que não é encapsulado é o eterno. Então, por isso que não pode dar força ou dar para ele uma forma, não pode dar uma forma para ele, nem imaginar a força dele, nem imaginar que ele é amor, nem nada disso. Na verdade, nós definimos a Shem como desejo, porque esse desejo é o que vai movimentar toda a vida.
todos os seres têm desejos, principalmente o ser humano. O ser humano, ele tem desejo de receber. Esse desejo de receber é que vai fazer com que o homem ele seja diferente dos outros seres, não é? Esse desejo que ele tem de ir à frente, de avançar. Por exemplo, por que nós estamos nessa aula? Seria muito mais aproveitável se a pessoa estivesse dormindo de uma forma biológica. Mas Deus criou o desejo, através dos estudos do Zohar Kadosh, que a gente estivesse nesse momento levantando para entender essas questões e avançar nesse mundo da alma. Quanto mais essa pele que tem ali em mim, o corpo que está preso a esse mundo, tem desejos impróprios, desejos não altruístas, quer dizer que eu estou indo muito mais para o lado do corpo do que para o lado da alma. E esses desejos são a morte, quando não administrados. De contrapartida, então eu entendo agora que essa linguagem de luz e de pele se divide em desejo de doar e desejo de receber. E não tem nada a ver com uma questão onde a gente vai achar que realmente a construção do corpo foi assim. É lógico que nós temos que entender que a construção dessa consciência que nós temos, a construção do corpo que nós temos, é um ato de Elohim, como a gente viu na aula ontem. Na última aula a gente viu sobre esse conceito de Elohim, e que Elohim ele é a forma do homem que tem a forma de Elohim. A gente viu Shlomo falando isso, né, que qual é o proveito que tem um homem, né, se ele vai morrer como todo animal, se é tudo a mesma coisa, para que o homem vai perder tempo, né, tendo em Hashem, etc. Mas só que os nossos sábios falam que essas palavras não são as palavras de Salomão, mas são as palavras que ele ouviu falar, e que não são as palavras dele. Então, são palavras de pessoas pecadoras, porque essas pessoas imaginam que não há um julgamento, não há uma força superior que controle todas as coisas. Então, dentro desse conceito, a gente começa aqui a explicação da nossa aula da linguagem dos ramos. A gente tem na Torá, ou no Zohar, uma linguagem chamada Ateret Yesod. Na verdade, ele vai significar verdadeiramente prepúcio, que nós conhecemos isso como a circuncisão do membro masculino. Não é? Então, vamos usar a letra Vav aqui como um sistema, como esse sistema, como se ele fosse o prepúcio, o órgão masculino, que não tem nada a ver com o nosso órgão masculino, na verdade. Esse processo ele vai acontecer tanto no homem como na mulher. Se o processo de circuncisão fosse válido, como é que a mulher não precisa fazer circuncisão? Só o homem faz um pacto com o Eterno? Não tem lógica, né? Então, como é que a mulher, se lá no Isaías falou, olha, só irá entrar em Israel quem for circuncidado. E como é que as mulheres iam entrar em Israel? Me explique isso. Como se está lá no Isaías, se não me falha a memória, no capítulo 2, está escrito: e nenhuma pessoa que não for circuncidada naqueles dias poderão entrar em Israel. Quer dizer, então, que todas as mulheres não poderiam entrar. Observe que não é literal lá, está falando lá, se a pessoa entender literalmente. Então, veja, a mulher ela teria que fazer uma circuncisão. E como ela faria essa circuncisão? Veja, aqui nós temos uma construção, tá vendo, desse membro sexual. Por isso é que esse membro sexual ele é sempre descrito na Torá. Não é um membro sexual, a história em si traz essa ideia de um membro sexual. Mas, na verdade, aqui está falando de uma letra hebraica, que o homem também tem, e que
essa terminologia, ela está até lá num, se não me falha a memória, no Terrelim 70, 72, ali no versículo 14, que fala que viria uma pessoa com o nome de Inom. Tem toda uma consideração para essa palavra Inom, porque a gente está falando sempre aqui dos desejos. Desejo é o que todo ser humano tem. Então, o Atseret Adberote seria esse prepúcio que impede o homem de chegar ao eterno. Nós já explicamos que, na verdade, a pele é a última barreira entre a alma e o corpo e o meio que nos cerca. Nós temos os nossos receptores, esses receptores eles fazem com que a gente possa entender o meio que nós vivemos, né, através do tato, audição, visão. Tudo isso é dado para o ser humano através desses órgãos. Esses órgãos, eles não podem perceber tudo que passa em volta dele. Ele não pode enxergar, o som não pode ser enxergado, certas cores não podem ser vistas. Então, a gente está sobre um esquema de ver e interagir com aquilo que é possível para todo ser humano. Então, não temos uma ideia geral de todas as coisas. Não conseguimos ver sem um aparelho adequado o mundo microscópico, os átomos, as células, as cores, os sons que são captados por outros animais, o som que esses animais fazem, a gente não consegue interagir. A gente só foi criado para enxergar o mundo a partir da nossa perspectiva desses órgãos e de um sistema mental. A gente já falou que dentro da caixa craniana não tem luz e que tudo que passa para dentro de você é uma... Imagine isso, é como se uma câmera filmasse o meio e aí é processado pelo seu cérebro, seu córtex visual, ele joga isso para trás da sua cabeça como uma tela, então você imagina, você só é o que o seu cérebro pode captar, esses órgãos que podem captar aquilo que você não pode ver, para você é irreal, não existe. Então a gente não consegue ver, eu não lembro a proporção, mas nem 0,1% da realidade. A gente vê uma realidade limitada. E dentro dessa realidade limitada, os seres humanos eles ainda conseguem ter um ego muito elevado, por causa exatamente dessa questão do ego que está sobre o ser humano. Então, há muitos seres humanos e a gente se acha comunidade, a gente deve, por exemplo, às vezes fazer um exercício mental, se imaginar no meio de uma multidão, e que toda aquela multidão são pessoas que realmente são criaturas de Hashem, e que todos estão dentro desse projeto, não só a gente, né? Não só a nossa... Não, não é só a gente que está no processo de retificação, são todos. E que todos têm acesso a essa forma de retificação. Mas para fazer isso é preciso fazer a circuncisão. E essa circuncisão sempre vai ser chamada, né, de prepúcio. Esse prepúcio que tem que ser retirado, né, é um ponto de união entre Israel e o Criador. Quem é Israel? Israel é o nosso plano, mas dentro do nosso plano ainda existe uma árvore sefirótica. Está vendo aqui? Ó, essa árvore sefirótica está sendo representada aqui por essa árvore que está fora do nosso Malhut aqui. Ó. Então, aqui eu estou em Malhut. Dentro de Malhut aqui eu tenho o sistema que é separado. Está vendo? Isso vai estar no Sefer Yetzirah. Nosso sistema ele está flutuando aqui, ó. Ele está flutuando, ele flutua, ele oscila. Por quê? Tem os julgamentos. Tem os julgamentos. Esses julgamentos vão agindo segundo exatamente as atitudes do ser humano como um todo. Nos últimos 50 anos, nós fizemos a Terra oscilar em 1 grau. Se chegar a 1,5 graus,
vai começar um processo que vai ser irreversível. Veja, toda a humanidade participa do processo. Nós mexemos com a alma de um anjo chamado Terra, que o Eterno criou. Essa Terra tem uma alma, e aí a gente mexeu com ela. A humanidade está crescendo com seu ego, e aí ela está aqui, ó, ela está no vazio. Então, para que ela possa se conectar, para que o ser humano que está aqui possa se conectar, ele tem que se colocar junto com um grupo de cabalistas, junto com o Moré, e começar a construir uma alma. Isso pode demorar a vida toda. E aí ele começa a construir essa alma, porque ele vai começar, então, a construir essa circuncisão, o que não é nada fácil. Não é simplesmente você nascer numa família judaica, ser circuncidado ao 8º dia. Se fosse assim, seria ótimo, imagine, né? Seria ótimo. A circuncisão no prepúcio não garante nada para ninguém. Ela não garante nada, ela não garante interioridade, ela não garante conserto de nada, é somente um ato religioso. E nem existe isso na Torá, porque lá vai estar escrito para cortar orlar, e a gente vai entender isso agora. Então, o prepúcio é o ponto de união entre Israel, aqui, ó, Malhut de Malhut, né? E após a segunda restrição, é proibido fazer um zivug. Então, essa restrição a gente já entendeu anteriormente. E, então, é proibido fazer esse zivug. E o que é um zivug? A gente já viu em outras aulas, que é quando uma sefirote passa uma força espiritual, né? Uma luz para a próxima sefirote. Quer dizer, se eu estou longe das sefirotes superiores, eu, então, mesmo aqui no meu plano, se eu não comecei a subir, então isso quer dizer que eu estou só no desejo egoísta, e que todos os meus desejos são mais do que egoístas. Então, eu tenho que conseguir fazer esse zivug que vai ser recebido, né? Então, com isso, esse zivug, né, é a união espiritual com a própria Malhut, devido à ausência de tela de proteção. Então, se eu não tenho uma tela de proteção, qual é a tela de proteção? Receber para mim mesmo. Se eu não tenho uma tela de proteção, como a gente viu ontem nas aulas, de primeira e segunda grandeza, então, se eu não tenho como resistir de receber para mim mesmo, eu tenho que começar a trabalhar isso. É aí que funciona, começa tudo. E aí, então, nesse caso, não é? Contudo, o zivug pode ser feito nas propriedades de Malhut, porque ele recebeu essa luz de Zerampim. Então, nessas propriedades de Malhut, ele recebe essa luz, ou seja, agora o Criador ele vai mexer com a humanidade de tal forma que eles vão ter que receber essa luz. Eles acabaram com nós acabamos com o sistema da nossa Terra. Essa luz, qual é a luz? Desejo de doação, amor, nós temos que ter aqui. Então, ela vai ser recebida aqui de cima e recebe um ponto. Dentro dessa árvore aqui, essa luz ela vai descendo do Criador até nós. A diferença que tem dessa luz de doação, para o que nós temos aqui dentro desse sistema, lembra, na letra Kuf, a gente recebe, não é, toda essa energia da letra Kuf que chega aqui. Vem de uma fonte só, mas aqui, a gente, mesmo que venha de uma fonte só, o que acontece com isso? A gente usa esses desejos, essa vida que chega até a gente, somente para receber para nós mesmos. Então, em todo momento, nós não amamos como temos que amar, não estamos prontos a ajudar como tem que ser ajudado, a gente sempre está pensando em nós mesmos. Veja, então essa luz, que não é uma luz, mas o sistema de doação, ele não consegue chegar porque Malhut recebe
e as pessoas estão muito na recepção. Quando nós temos o sistema dessa circuncisão na pele, a gente tem esse prepúcio, que é chamado de Atseret Yesod, a gente tem um desejo de receber muito aqui nesse mundo. Então, nós achamos que ser feliz aqui é ter muito dinheiro, é ter absurdamente dinheiro, é você ter muitos empregados, ter uma casa, ter piscina, ter tudo isso. Não é proibido, não é proibido, mas atrapalha. Então, quando a pessoa tem esse desejo, ela não chegou na luz da doação de se preocupar com o seu próximo. Ela não chegou nessa questão de perceber que tudo que ela tem aqui, cada minuto de vida, está sendo doado para ela, para que ela chegue nesse estágio de doação. Ou seja, o Eterno fala, sede como eu sou. Ou seja, seja doador como eu sou. Então, e você não pode chegar nesse nível também se você não tiver um amor verdadeiro. Se você não construir essa tela, você não chega. Você não chega assim ao ponto de querer doar por amor. Você doa por interesse de receber. Você faz o tzedakah com interesse de receber alguma coisa. Você não faz por amor. Então, quer dizer, por mais que você possa fazer, né, então não vai funcionar. Nada que não é feito por total estado de doação pode funcionar em termos de cabala no nosso mundo. Por quê? Nós não estamos falando de ensinamento desse mundo, a gente está falando de ensinamento dos mundos superiores. Dentro dessa perspectiva, então, esse zivug que foi feito nas propriedades que Malhut recebe de Zerampim é chamado Atseret Yesod, assim como os desejos da própria Malhut são cortados, ou seja, a pessoa, quando ela tem, então começa a ter esses contatos, esses desejos, eles começam a ser cortados. O prepúcio é circuncidado e os desejos que permanecem delas são recebidos de Zerampim. A gente sabe que Zerampim são essas sefirotes aqui em cima, que também estão na nossa internalidade, né? E dentro disso, são chamados de Atseret Yesod, nesses desejos. Malhut pode fazer um zivug com Zerampim, ou seja, o próprio Malhut agora pode mandar para cima e Zerampim pode mandar para baixo um zivug adequado. E ela recebe a luz de Rorimá. A luz de Rorimá é a luz de sabedoria. Naturalmente, esta não é a mesma luz de Rorimá de Malhut, né? Receberia se ela fosse fazer um zivug em desejos, ou seja, consigo mesmo, com suas próprias propriedades, chamado de um ponto central no coração. Esse ponto central no coração é a única coisa que liga a gente a Deus e ele é descrito dentro da Torá como Moshe. Então, Moshe, na verdade, é um sistema espiritual, é um ponto no coração que te liga ao Eterno. Isso também é um sistema espiritual. E nada tem a ver somente com um ponto no coração de carne, mas um ponto no coração da alma. Então, o que acontece? Com essa questão, desse ponto no coração, é a única coisa que te liga ao Criador. É a única coisa que pode te levar a esse estado de doação. Por isso que, muitas vezes, a gente vê em algumas religiões, aqueles caras que a gente fala, olha, o cara chegou a total doação, chegou ao nirvana, ele simplesmente, mesmo ele não conhecendo os propósitos da Torá, etc., ele se tornou em doação. Ele vira um monge, então ele abre mão de tudo. Existe um monte de configurações ali que tem que ser revistas, mas ele não quer mais saber das coisas desse mundo, ele se ligou com todo. Ele, de uma certa forma, ele conseguiu atingir essas metas espirituais através do amor ao próximo. Então, veja, toda a questão agora não é mais da religião, é o amor ao próximo. É o quanto a pessoa ama, é o quanto ela quer ajudar, é o quanto ela se importa. E quantas pessoas que a gente vê aí fazendo isso? A gente vê pessoas que têm muito dinheiro, olha, eu não quero mais ter esse dinheiro todo, eu vou numa missão para a África, lá começo a cuidar de doentes, começa a amar de verdade, se preocupa com o próximo. Olha, isso não é a mais bonita das religiões?
Imagine se todo o sistema que nós temos, que é essa questão de receber dinheiro, essa questão de ser rico, etc., se todo mundo se preocupasse com o seu próximo, se as pessoas pudessem amar as pessoas de verdade, se a gente pudesse até se aproximar das pessoas para amar, porque hoje as pessoas têm até desconfiança. Quando você tenta amar as pessoas elas ficam assustadas, elas te olham assim, ó, peraí, né? Tem alguma coisa errada aí, é um golpe. Então, é isso mesmo. Mas, se a gente consegue amar as pessoas que estão em volta da gente, beleza. Se a gente não tem essa possibilidade, então esse amor tem que existir no meio do nosso grupo, no meio das pessoas dos grupos. As mulheres estudam com a Morá Patrícia, conversam com a Morá Patrícia, os homens conversam entre si, a gente constrói essa amizade. Esse amor, veja, os nossos irmãos cabalistas deixaram todo esse processo, eles viviam juntos em comunidade. Então, eles podiam experimentar o que era amar um ao outro como a si mesmo. Não tinha essa separação de querer receber para si. Um ajudava o outro. Eles estavam totalmente imbuídos em consertar esse sistema que está aqui. Esse é o único sistema que tem que ser feito, porque enquanto Malhut e os seres criados não se ligarem às forças espirituais superiores de doação e não se tornarem doação como criador, o que eles estão fazendo com a Terra? Destruindo a Terra. E a coisa é muito séria, tá? A gente é uma coisa muito séria. Quem estuda sobre essa questão do aquecimento global, existem hoje programas sérios, a gente vai ver o que o ego do ser humano está fazendo, consumindo mais animais, sabe, degradando tudo, destruindo florestas, destruindo toda a terra. Nos últimos 50 anos, já falei nos últimos 100 anos, mas nos últimos 50 anos, a gente saiu daquele equilíbrio que começou há 10 mil anos atrás, quando a Terra deixou de oscilar 10 graus para cima ou para baixo de zero, e ela se manteve estabilizada. Então, esse ponto ele foi quebrado pelo homem. Então, quando ele foi quebrado, ele foi, então, desestabilizado. Nesses últimos 50 anos, nós acabamos de desestabilizar essa cadeia de onde essa temperatura ela foi mantida. Veja, a responsabilidade é do homem. E eu fiquei pensando, ontem eu estava dormindo, eu falei assim, Axé, o Senhor vai ressuscitar todo mundo, não é? Vai ver a ressurreição, etc. Mas a gente nunca pensou, será que todo mundo estaria morto? Porque qual a ideia? Não sei se tem algum texto que eu não pensei na hora, não lembro se tinha alguém vivo e etc. Enfim, mas será que todo mundo não estaria morto? Depois até hoje eu vou ver um pouco mais sobre isso. Será que a Terra não teria que acabar novamente, o ser humano ser extinto, para depois ser ressuscitado de novo, para começar tudo de novo? E aí as pessoas estão pensando numa vida aqui, nessa desorganização que a gente está hoje, no sistema de receber para si mesmo, como que as pessoas vão ser salvas? Como que a gente pode ter um equilíbrio com a natureza, com o próprio eterno, com um sistema de doação no nosso mundo? Está ficando difícil, não está? Então, as pessoas destruindo, as pessoas pegando bem alheio, cortam-se árvores de qualquer maneira, árvores são cortadas, não se percebe que ali tem uma vida, animais são mortos de formas cruéis aos milhões. Então, tudo está ficando muito preocupante. Mas o pior de todos é o sistema de locomoção que nós temos, são os carros, os ônibus, que usam esse combustível fóssil. Esse é o pior de todo. Nos últimos anos que vamos ter aqui para frente, vamos ter que mudar esse sistema de transporte para um sistema elétrico, ou seja lá qual for, para que não se degrade mais a Terra, porque depois que
começar esse processo da temperatura, se chegar a 1,5 graus, ela vai à frente é uma fila de dominó, ela não consegue mais se estabilizar. Ou seja, as geleiras começaram a derreter, então vai à frente, não vai voltar mais, não tem mais como estabilizar. E aí só vai acontecer que essa geleira derrete, todos os mares perdem aquela estabilidade que ele mantém nesses últimos 10 mil anos, e aí a primeira coisa que vai acontecer é que esse nível do mar sobe 7 metros. Imagine essas cidades que são litorâneas, enfim, ali 7 metros daquela parte que você está olhando o mar ali embaixo, ele sobe. Então, quer dizer, todas essas cidades vão ser inundadas. Aquilo que a gente conhece como portos, onde a gente faz o transporte de alimentos, e tudo que a gente transporta para outros países, etc., tudo isso vai mudar. Ou seja, vai ser uma catástrofe total. Então, tudo isso dentro desse sistema que nós estamos destruindo. Por quê? Porque nós estamos em Malhut, estamos desligados da divindade, e aqui embaixo tudo é muito escuro, e a gente só pensa em receber para nós mesmos. Então, vamos continuar aqui. Então, dentro dessa questão toda, a gente, então, tem que fazer esse zivugue, ou seja, chegar ao mesmo em suas próprias propriedades, chamado ponto no coração, os desejos verdadeiramente egoístas. Malhut só poderá fazer isso após 6 mil anos, ou seja, a promessa de Hashem é que, dentro da Torá, essa correção ela só chega, como a gente vai ver daqui a pouco, depois de 6 mil anos, por causa de um processo dentro do coração do ser humano. Então, mas antes que isso ocorra, esses desejos são designados como um sinal de união com o Criador, pois o Zivug, Etzeret Yesod, se aproxima do Criador. Ou seja, se eu tenho a tela, a defesa para recepção, ou seja, o sistema vai me oferecer. Por exemplo, eu posso estar aqui, o que pode acontecer? A gente vê isso na história de Bilam. Na segunda parte da aula a gente vai ver isso. Eu posso ser oferecido para mim, de repente, um super emprego, e aí eu tenho que parar de estudar a Torá, tenho que parar de fazer a minha retificação, e eu posso chegar amanhã para vocês, gente, eu estou recebendo aqui um emprego que eu vou ganhar uma boa grana, me desculpe, mas não vai dar para eu continuar com esse sistema aqui com vocês não, tá bom? E aí eu vou, final de semana a gente faz. E aí o que está fazendo? Isso vem da área de receber para si mesmo. E aí a gente está indo para um lado do financeiro e está esquecendo o lado espiritual. Então eu não posso fazer isso. Então veja, se a proposta chega nesse mundo, todo mundo vai falar, cara, esse cara é doido, não é verdade? Vão falar, essa pessoa é louca, você vai deixar de ganhar dinheiro, mas essa é a proposta do Eterno, e a gente vai ver isso no próximo momento. Quando a pessoa ela tem a possibilidade de ganhar o dinheiro já vem para ela automaticamente, o Eterno, ó, ela pega a areia ali, levanta assim, isso aqui vira dinheiro. Se ela for um cabalista, ela vai deixar ali para as pessoas trabalharem, vai pegar o suficiente, o resto ele vai doar para um, vai doar para outro, vai ficar só com o que é suficiente para ele sobreviver. Ele vai ser minimalista. Na verdade, um cabalista ele tem que ser minimalista, ele tem que viver com pouco. Ele não precisa viver com muito, ele não precisa andar cheio de joias, ele não precisa andar dentro da moda, ele não precisa se ligar a esses sistemas, ele tem que entender que ele está aqui numa missão, e que essa missão está chegando ao fim nesses 6 mil anos. Né? Então, como aqui a Tseret Yesod também é Malhut de Malhut, que permanece após a circuncisão, ou seja, você só se liga ao Criador após essa circuncisão, que não é literal. É quando você começa a montar a tela, você começa a abrir mão do desejo de receber para si mesmo, você chegou à conclusão que isso não vai te trazer benefício algum, mas que você tem que se ligar ao Criador, né? E aí você vai refazer essa remoção dessa orla, desse prepúcio. Então, essa é a parte corrigida de Malhut. Veja,
Por que é usada a metáfora do membro sexual? Dentro do corpo humano, o homem, quando ele tá no seu desejo de copular ali com a sua esposa, o seu membro sexual ele se projeta mais para fora do corpo. Então, é a única parte do corpo que Deus usou para mostrar esse ego. O que é feito ali? O ego, quando é feito esse rito da circuncisão no judaísmo, eles cortam, fazem um enterro do ego, botam no caixão, fazem um funeral e oferecem para o Satã. Então, aquele prepúcio pertence para o Satã. Qual é a metáfora disso? Que esse ego, esse desejo de receber que tem dentro de você, além do que é necessário, ele é Satã. E que você tem que tirar esse ego e oferecer para quem é dele. Porque se você não oferece, ele pega. Como que ele pega? Primeiramente, te separando do todo, do espiritual, depois causando um monte de problemas, porque a pessoa tem dinheiro, aí ela vai ter problema aqui, problema ali, filho que vai ter interesse nisso, doença aqui, doença ali. Ela não consegue aproveitar o dinheiro.